Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Ok, vamos lá. Acho que a gente já entrou ao vivo, mas a gente vai confirmar o som e o vídeo também para ver se tá tudo ok, tá? Eu vou dar um recadinho rápido. Se você tiver com problema de áudio, de som, né, você sai e volta novamente que vai dar tudo certo, tá? Vou estar aqui esperando por você. Então, vou esperar um pouquinho o pessoal chegar, se acomodar, para a gente começar as nossas lives, tá bom? Mas enquanto isso, eu tenho alguns recadinhos importantes para dar para vocês. Essa sequência é uma sequência de 3 lives de aquecimento para você saber o que são as personalizações, né? Quais tipos de técnicas existem no mercado para fazer os tipos de personalização. Na live de terça-feira, a primeira live, a gente falou o que é o DTF, o filme de recorte. Na segunda live, que foi ontem, eu falei para vocês quais problemas esse tipo de técnica podem ser utilizado para resolver os problemas que vocês têm dentro do ateliê de vocês. E falei também que vocês podem mesclar as técnicas para fazer um personalizado diferente e mais moderno, tá? Semana que vem a gente tem a semana da personalização, onde eu vou falar sobre essas técnicas de forma mais profunda e vou mostrar para vocês que é possível fazer um faturamento expressivo usando essas técnicas que a gente já está falando nessa semana e a gente vai continuar falando e se aprofundando nesse assunto semana que vem. Se você quiser se inscrever e entrar no nosso grupo VIP para receber todas as notificações das lives ao vivo, o link vai estar lá na bio, mas se você escrever aqui nos comentários da live VIP, eu vou mandar para você um direct com todas as informações sobre essa semana de lives. Vai ser dia 29, 30 e 31 de julho, às 19 horas, nesse canal e também lá no YouTube, tá bom? Lá eu vou falar mais desse conteúdo de forma mais profunda, tá ok? Que mais? Recadinho dado? Então, vamos falar sobre o contexto hoje, né? Do assunto de hoje. O assunto de hoje é como criar personalizados sem ter máquina nenhuma. É isso mesmo que você ouviu. A gente sempre espera ter máquina, ter tempo, ter dinheiro, ter valor, ter lugar, ter alguma coisa para começar a fazer algo diferente na nossa vida. Mas não é exatamente assim que funciona, né? A gente tem que começar com as ferramentas que a gente já tem. E depois, com o tempo e com o aprimoramento e com a necessidade do seu ateliê, da evolução do seu negócio, você agregar a compra de um material ou não. Ok? Então, eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo, né? A minha empresa, a Paint Color, ela vende produtos para personalização. Vende filme de recorte, vende máquinas de recorte, vende insumos para quem quer trabalhar com personalização. E aí, o que aconteceu lá em fevereiro, março de 2024? Eu via que muita gente tinha vontade de ter os recortes para fazer as personalizações. Eu via muito, eu falei assim, isso daí dá para fazer um negócio, porque tem gente que precisa e tá faltando gente que recorta, né? Mas eu via muitas pessoas com dificuldade de recortar na máquina de recorte. Tinha muita gente que tinha máquina de recorte e encomendava comigo. Então, lá no comecinho de 2024, em mais ou menos fevereiro, março de 2024, eu comecei a atender essas pessoas. Eu fazia logos, fazia logotipos, nomes, todos recortados com filme de recorte.
E assim, eu fiquei assustada com a quantidade de pessoas que precisavam desse serviço. A maioria dos recortes eram feitos em filme de recorte metalizado ouro. O metalizado foil, o metalizado ouro que fica nesse acabamento, né? Porque fazendo uma pesquisa de mercado, a gente encontra vários tipos de personalização em cores foscas, mas em cores metálicas é difícil você encontrar personalização. Então eu comecei a fazer os recortes. O primeiro mês foi R$1.000, o segundo mês foi R$2.000 e ia só crescendo. E eu na época eu tentava fazer as minhas coisas que eu já fazia da empresa aqui, fazia conteúdo para o Instagram para vocês, né? Eu tenho blog para alimentar, tenho YouTube para alimentar, eu tenho muitas tarefas cotidianas que eu já faço aqui na empresa. Mas eu queria atender esse serviço. Aí o meu sócio falou assim, não faz não, porque você não dá conta nem o que você faz, imagina se pegar mais coisa para fazer. Eu falei assim, vou fazer. Aí eu comecei a fazer. Primeiro mês, 1.000, segundo mês, 2.000, terceiro mês, 3.000, só aumentando. Isso foi muito bom. Só que tinha alguns clientes que eu não conseguia fazer a logo para ela. Por quê? Porque não era uma logo dourada ou uma logo prateada, não era uma cor de uma cor só, eram várias cores. Por exemplo, era uma logo com 2 cores, com 3 cores, com camadas de degradê, ou outras logos com umas letras minúsculas, bem fininhas, que é impossível fazer com filme de recorte. Então, eu fiquei fazendo a pesquisa para solucionar mais essa questão. E fazendo a pesquisa, encontrei muitas pessoas falando do DTF Teixo, fala DTF Teixo, DTF Teixo. Aí eu fui entender o que era esse tal do DTF Teixo, procurei um fornecedor mais perto aqui de mim e que conseguisse entregar numa velocidade mais rápida, 24 horas, 36 horas e que tivesse um frete muito bom. Encontrei, ele me ajudou a entender como faz os arquivos, porque até então eu não sabia mexer no Corel, nem no Photoshop, eu só sabia mexer no Studio Silhouette, na Cricut Design Space ou dentro do Canva, né? O Canva da Brother e o Canva do site também. Aquele Canva que a gente faz os posts, faz as edições de vídeo, você sabe do que a gente tá falando, né? Me dei um feedback aí, gente. E aí ele me ensinou, falou assim, Elizabeth, dá para fazer aqui dentro do Canva, você faz assim, 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 assado, você salva em PNG sem fundo e manda para mim. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer. Só que você tem que ter a versão paga, se você tiver a versão gratuita, você não consegue. Mas, se o seu fornecedor tiver a versão paga e você não, o seu fornecedor também consegue baixar do jeito que ele precisa para fazer as impressões, tá? A gente tem isso hoje, tá? O Canva pago, se você não tiver, não tem problema nenhum. E ele me ensinou a fazer os arquivos, eu fiz o primeiro arquivo, mandei para ele, ele mandou de volta para mim, lógico, eu paguei, né? Paguei o metro para ele. Ele cobrava na época R$75 o metro de DTF, 58 por 1 metro. Aquela folha que eu mostrei para vocês, acho que ontem. E eu fiz as impressões com ele, fiz os testes na prensa, no ferro, na caneta de strass, na mini prensa, nos tecidos, nos sintéticos, nos porta-joias, e eu vi que dava certo. Fiz testes de lavagem, comparei a cor para ver se a cor ficava certinha com a imagem que eu mandei para ele e comecei a terceirizar as impressões com ele. Mas eu percebi o quê? Que não era todo cliente que queria uma folha inteira. Às vezes ele queria 100 logos, outra pessoa queria 200 logos, outra pessoa queria uma folha A4 para fazer um teste. Então eu tinha um valor. E fazendo a conta desse valor aí, a folha de 58 por 100
fazendo toda a somatória desses clientes, eu cobrava R$280. Eu comprava 75, lembra que eu falei para vocês? E vendia 280. Mas tinha o valor do frete que eu tinha que pagar, eu acho que era R$15 que ele me mandava pro motoboy. Então tinha esse valor a mais. Então vocês podem ver, se eu pegar 280, diminuir os 75, né? De 75 não, dá 80, R$90. Dá R$190 num metro que eu ganhava. Eu conseguia fazer na primeira semana foi 2, 3 metros. Aí na segunda semana foi aumentando 3, 4, 5 metros. Aí foi só aumentando e eu mandando o serviço para esse meu terceirizado. Aí chegou uma hora, eu falei assim, tá, vamos ver quanto custa essa maquininha. Eu sabia que ela era cara, porque é uma impressora industrial, e eu fui fazer a pesquisa. Isso em setembro, outubro de 2024. Então, o meu negócio de filme de recorte começou em fevereiro de 2024, e lá em setembro de 2024, depois de uns 6 meses, eu estava pensando em comprar uma máquina de DTF. Por que eu já estava pensando em comprar uma máquina de DTF? Porque eu já estava faturando o suficiente para pagar as parcelas da máquina de DTF em prestação. Você tem que dar uma parte de entrada e você pode ter a opção de parcelar o resto em 10 vezes, tem empresa que faz em 12 vezes, então você tem essa oportunidade de fazer isso. Lógico que você tem que ter também uma estrutura para poder ter uma máquina dessa. Então lembra que eu falei para vocês que você precisa ter um lugarzinho mais ou menos 5x5, com ar-condicionado, com computador e uma pessoa lá vigiando ela. Então você precisa ter essa estrutura também. Então em setembro de 2024, comecei a ver quanto custava essa máquina, passei todas as informações para o meu sócio também, porque não é só eu que decido aqui. E aí, em outubro de 2024, um mês depois, a gente comprou a máquina, né? E eu posso falar para vocês que a gente já tá quase um ano com ela, né? Vai fazer o quê? 9 meses? Ela já se pagou, já deu lucro, porque quando foi, Marcos? Foi no mês de junho? Maio? Foi maio? Acho que foi maio mesmo. Gente, quando que abriu aquela loja do BTS lá na Rua Paulista? Quando foi? Você sabe, né? Aquela loja que é uma loja provisória, que vai ficar aberta até esse mês lá do BTS. Então, uma moça que eu conheço, ela que fez as camisetas do BTS, ela veio aqui, ela falou assim, quanto custa para bater 1.500 moletons e 1.500 camisetas pro BTS? Aí a gente passou o valor, deu tudo certo, a gente conseguiu negociar e a gente fechou as estampas das camisetas. Por isso que a gente tem tanto retalho lilás do BTS. Então a gente conseguiu fechar isso daí. E aí com essa entrada dessas camisetas e desses moletons, a gente conseguiu quitar a máquina. Então, como eu falei para vocês, como é que começou essa historinha? Começou com uma vontade de atender o meu cliente com os recortes, emendou para a história do DTF e depois de quase um ano, de 10 meses, né, 10 meses de DTF, a gente já conseguiu quitar o valor da máquina e ter lucro com ela, né? Então, se eu fosse esperar, falar assim, gente, eu acho que eu vou fazer o recorte, gente, eu acho que eu vou comprar a máquina de DTF para depois ter os clientes, eu acho que ia demorar muito para girar o negócio. Então, às vezes, a gente fica esperando, ter a oportunidade perfeita para comprar uma máquina, ter a oportunidade perfeita para começar um negócio, mas não é assim que realmente funciona. A gente começa do jeito que dá, e se você não conseguir fazer da forma que precisa ser feito, você pode contar com seus amigos artesãs, né? E com seus amigos que têm gráfica para você negociar valores diferenciados, porque você vai revender para outras pessoas, tá? Então, é assim que funciona
o mundo dos negócios, tá? Então, se você tá com essa mentalidade de assim, vou fazer tal coisa para começar tal coisa, eu vou tirar férias, você receber o dinheiro para fazer tal coisa, vou receber o 13º para fazer tal coisa, eu vou sair do serviço para começar a fazer. Não funciona assim, a gente tem que ter um pé seguro em um lugar para depois dar o próximo passo, tá? Então, é uma historinha que eu contei, é verdade, todos esses fatos que eu contei para você é o que aconteceu aqui e a mesma coisa que vai acontecer agora com a DTF-UV. Eu não tenho a máquina de DTF-UV, gente, não tenho, mas amanhã me prometeram que ela vai estar aqui. Foi, quem lembra da FESPA, que é aquela feira de impressão que foi lá em março de 2024. Eu fui lá na feira, conheci vários estandes que estavam oferecendo a máquina de DTF-UV, descobri que não é só um modelo de DTF-UV que existem vários modelos. Existem modelos de rolo, existem modelos de cama, tem modelo que faz foil, tem modelo que faz papel. Eu queria comprar uma que fazia tudo, mas não tem essa possibilidade. Então eu tive que escolher qual que seria que me atendesse melhor para poder comprar a máquina. Só que eu comprei, quando eu cheguei lá, tinha a máquina pronta entrega. Só que quando eu fui comprar, assinar o contrato no outro dia, né, depois da feira, o vendedor falou para mim assim, Beth, a gente não tem mais a máquina pronta entrega. Eu falei, e agora? Eu falei, mas eu posso te vender com super desconto. Ele me deu um desconto de, acho que foi de 6%. Mais ou menos aí uns R$8.000. E me deu o frete grátis de Uberlândia para cá, vai dar uns R$1.500. Ele falou assim, Beth, vou te dar um desconto, vou te dar o frete grátis, só que a máquina vai chegar só em maio, na primeira quinzena de maio. Falei, a gente já tá quase no final de março, então tá bem, né? Eu vou esperar abril, então vou esperar mais ou menos aí uns 45 dias e a máquina vai estar aí. Você vai me dar um super desconto ainda? Eu tô dentro. Eu falei, assinei o contrato, eu falei assim, ó, a gente vai pagar no cartão, né? E ele fez até em 10 vezes para mim. A gente parcelou. Aí passou, chegou maio, e falei, cadê a máquina, né? Eu falei, vai chegar a importação, às vezes atrasa, né? A importação às vezes atrasa, o porto entra de greve, entra para fiscalização. Quando entra para fiscalização, ele dá canal vermelho, que a gente fala, né? Se dá canal verde é porque passou da fiscalização. Fala assim, libera. Só paga os impostos e libera. Só que essa minha carga, né? Que a minha impressora estava lá dentro dessa carga. Ela pegou uma greve no Porto de Santos. E também pegou um canal vermelho. Falei assim. Só que a empresa que eu contratei, ela devia ter sido sincera comigo. Falei assim, Elizabeth, a sua máquina está atrasada, o porto está em greve e deu canal vermelho, tá? Isso costuma acontecer e vai demorar para ser entregue a máquina. Eu super entendo, porque eu já faço importação, eu já conheço como é a aduana aqui do Brasil, eu sei como é que funciona. Eu falei assim, simplesmente me conta a verdade, né? Só que eles não me ligavam, não me davam feedback, eu ia atrás e toda vez que eu ligava, quer dizer, não ligava porque a empresa não tem telefone fixo, só atende via WhatsApp, mensagem e digitação. Aí eu comecei a ficar nervosa e eu contava para todo mundo aqui, eu falava assim, olha a novela que tá acontecendo, né? Pois é, enfim. Me falaram no meio do caminho que meu contrato tinha sido cancelado. Eu falei assim, como assim? Eu estou pagando, já paguei. Como é que tá cancelado? Só eu que não tô sabendo? Então, assim, teve muitas coisas erradas aí durante o meio do caminho. Isso tudo é falha de atendimento e falta de comunicação. Porque quando você é sincero com o seu cliente, ele vai te entender,
tá? Então eu falo, olha, a situação é essa, como é que eu posso fazer para te ajudar? É isso que eu queria dessa empresa, só que nada. Bom, enfim, eu fui fazer um barraco nessa Futuriprint que aconteceu semana passada, sabe? Eu fiquei lá falando um monte de coisa para eles. A impressora, ela já estava lá no galpão deles, e eles falando para mim que precisava de 15 dias para pegar o número de série da máquina. Vocês acreditam nisso? Eu falei assim, abre o negócio e pega o número de série. Uma pessoa, é só abrir o negócio. Eu já estava muito brava. E eu fazendo barraco lá na feira. E todo mundo assim, ó. Falei assim, chama a gerente, tira essa mulher daqui. O Marcos tá dando risada porque ele foi junto. Verdade. O Marcos foi junto. E aí o que aconteceu? A máquina que era para ia ser entregue agora no mês de agosto, lá por causa desse barraco que eu fiz, eles falaram assim, a gente vai entregar amanhã para você. Então, ele foi faturado, saiu de Uberlândia, chegou em São Paulo dia 20, agora acho que foi no dia 20, foi sexta-feira, gente, sexta, sábado. Chegou dia 20, e aí estava previsto para chegar dia 23. Dia 23 foi quando? Foi ontem. Não foi ontem? Fala, cadê a máquina? Pois é. Aí eu liguei na transportadora, falei assim, cadê a máquina, né? Só que a menina que falava comigo via chat, eu via que ela demorava muito para responder. Aí eu falei, não, vou ligar. Aí eu liguei, falei assim, então, eu sou aqui o destinatário da máquina de 280 quilos e eu queria saber o horário que vocês vão entregar, né? Já que o nosso horário aqui é das 8 às 16 horas. Se você for entregar até às 18, eu te espero para a máquina chegar aqui. Aí ela falou, então, é que a máquina vai vir no caminhão e você vai ter que tirar no braço a máquina do caminhão. Então, o caminhão tem uma roda desse tamanho e o baú dela fica aqui. Então, a máquina está aqui em cima, eu vou ter que descer mais ou menos 1 metro no braço. Eu falei, não. Eu contratei o caminhão elevador, o caminhão plataforma para você descer aí. Aí eu ligando na empresa de novo. Falei, olha, você precisa resolver essa situação. Você falou que ia deixar essa encomenda aqui dentro da minha empresa. E eu espero que você cumpra o que você falou. Falei assim, não, a gente vai fazer. Aí ligaram lá, falaram assim, vai resolver. Resolveram. Aí eu pensei que eu ia receber hoje. Falei, cadê a máquina? Falei, então, a gente contratou o caminhão plataforma e ele demora um dia útil para ser agendado. Então, a gente vai entregar para você amanhã. Aí eu falei, tá bom. Amanhã que horas? Eu falei, que horas é bom para você? Eu falei, no período da tarde, porque de manhã eu faço as encomendas, eu tenho muitas coisas para fazer e no período da tarde você me entrega. Então, finalmente, depois de 4 meses, quase todas as parcelas da máquina paga, né? Vai chegar a máquina. Quando chegar a máquina, eu vou fazer stories para vocês, eu prometo. Vocês gostaram da novela? Ai, gente do céu. Eu não sei. Eu não sei se foi um azar meu, se foi essa má comunicação com a empresa, ou não devia ter comprado pré-venda, não sei. Não sei. O que vocês acham? O que o pessoal acha, Marcos? O pessoal tá falando, meu Deus, que novela. Mas novela, né? E tá falando assim que é o certo mesmo. O pessoal tá falando, é o certo, a gente tem que ir atrás dos nossos direitos. Nossa, mas assim, eu assim, como consumidora dessa máquina, se eu falasse pra você, falar assim, olha, fulana, a máquina chegou no porto, caiu na fiscalização, o porto tá de greve. Se eu falasse pra você isso, você ia fazer o quê? Falar, tá bom, né? Vou fazer o quê? Vou sentar e fazer. Mas você pode me bonificar com alguma coisa, não é? Eu perguntei pra eles, sabe o que eles me deram? Eles me deram 2 litros de tinta. 2 litros de tinta é R$600. Eu comprei uma máquina de quase 100 mil reais. Tá bom. 2 litros de tinta é melhor do que nada, mas assim, depois de 4 meses, gente, depois desse contrato cancelado, agora tem o negócio do caminhão plataforma, mas eu já tô de saco cheio, tá? Mas
Desabafei em público aqui para vocês. Bom, enfim. Então, você não pode esperar a oportunidade certa chegar ou ficar esperando você ter o investimento correto para fazer, começar o que você sempre sonhou em fazer. Se você quer ter liberdade financeira, liberdade geográfica ou ter mais tempo com seus filhos, o que aconteceu comigo, né? Eu queria dar uma condição melhor para as minhas filhas na época para começar e eu cheguei aqui onde eu tô. É difícil começar do zero? A gente começa Instagram do zero, a gente começa YouTube do zero, a gente começa um CNPJ do zero, a gente começa sempre do zero. É difícil você começar, por exemplo, já com 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, ou já com dinheiro no bolso. É difícil, mas a gente começa do jeito que dá para começar. E é hoje isso que eu vou falar para vocês. A gente vai começar de uma forma que é plausível qualquer pessoa começar. Uma pessoa que começou agora há 18 anos, é só ter vontade e conhecimento para começar de forma certa, tá? Eu ouço várias desculpas, né? Por exemplo, assim, não tenho filme de recorte, não conheço recorte, não tenho máquina de recorte, não tenho máquina de sublimação, eu não tenho uma prensa, não tenho conhecimento, sabe? Eu não sei qual nicho eu vou fazer. Então, tudo isso tem uma solução. Você tem que fazer o que você gosta. Por exemplo, se você é apaixonado por camisetas, comece com camisetas. Se você é apaixonado por caneca, faça canecas. Se você não quer começar assim, você quer fazer brindes especiais, ou sacolas e sacos especiais para empresas, empreendedores, você também pode começar a fazer tudo aí do outro lado com o ferro de passar. Ferro de passar, eu acredito que na maioria das casas hoje do Brasil tenha. Eu tenho um ferro, na verdade, eu não tenho ferro de passar. O ferro de passar da minha casa, ela tá aqui. Você tem ferro de passar, Marcos? Tem. O Marcos tem ferro de passar. Gente, tem alguém aí em casa que não tem ferro de passar? Tem? E olha que eu moro sozinho, então eu preciso ter essas coisas. Acabei mais fazendo uso hoje em dia. Alguém falou que não tem ferro de passar? Você também pode usar o ferro de patchwork, aquele ferrinho pequenininho, ó. Esse daqui, eu não sei quanto custa esse ferrinho, mas esse daqui é um ferro de passar, que ele funciona também como uma mini prensa, só que você tem que desativar o vapor só, tá? Ele tem temperatura igualzinho ao ferro de passar. Na verdade, ele é um ferro de passar, né? Só que em miniatura. Você pode começar com essa questão, tá? Temos algumas dúvidas, algumas coisas. O pessoal tá falando o quê? Eu também tô curiosa para ver. O pessoal tava participando da conversa também, dando opinião. Dando opinião. Sim. Algumas pessoas ali perguntaram sobre outras pessoas perguntaram sobre materiais específicos, então acho que é o que a gente vai abordar. Então, sobre a questão do curso, semana que vem, na verdade, eu vou falar, né? Eu vou falar sobre o universo da personalização, onde eu vou falar de várias técnicas que vocês conheceram aqui, como filme de recorte, DTF UV, DTF têxtil, sublimação. Vou dar uma pincelada sobre impressora laser. Então, dá para fazer vários tipos de personalização tendo conhecimento, sem precisar ter máquina em si. Eu sei que muita gente que está aí do outro lado, vocês fazem costura criativa, porque eu tenho um formulário que a gente mandou para vocês e algumas pessoas responderam. Eu acho que mais de 50%, 60% trabalham com costura criativa. E o que o pessoal da costura criativa quer resolver na hora de fazer as personalizações? Você quer colocar nome, logos nas bolsas ou nas capas de agenda para os seus clientes. Uma coisa que você não consegue fazer, agora você vai conseguir fazer. De qual forma? Você pode comprar a máquina e você mesma fazer, ou você pode terceirizar os recortes com as pessoas que têm a máquina de recorte, você já compra pronto e faz a sua personalização. Além do filme de recorte, você tem a possibilidade de fazer a personalização
com DTF Texto, então dá para fazer logo colorida, logo degradê, e também você pode usar o DTF UV para fazer as personalizações em produtos rígidos. Além dessas duas técnicas, não sei quem é, eu acho que uma grande maioria é o pessoal da sublimação aí, né? O pessoal da sublimação, vocês têm vontade de fazer personalização em algodão e tecidos coloridos, vocês também podem fazer aplicação de filme de recorte, de DTF, sem ter máquina de recorte ou não precisar comprar máquinas caras para fazer esse tipo de personalização, usando somente as ferramentas que você tem aí, com a prensa plana, se você tiver, ou ferro de passar, se você tiver aí, tá? Agora, a gente vai para a prática, tá? Só que antes da prática, eu vou fazer uma encenação aqui para vocês. Vou falar para vocês que eu não sou uma boa atriz, mas eu espero que vocês se identifiquem com a situação e que vocês consigam enxergar a oportunidade que está sendo aberta aqui para vocês, tá? O pessoal está perguntando sobre curso, o Marcos está falando, ó. Então, semana que vem, dia 29, dia 30, 31 de julho, eu vou me aprofundar mais nesses conteúdos e vou abrir as inscrições para a próxima turma, tá? Tem alguma aluna aí, por favor? Vocês? Eu vi aluna aqui. Eu gostaria que vocês compartilhassem as experiências que vocês tiveram ou que vocês têm como eu, Elizabeth, como eu, professora, tá? Eu não vou pedir para vocês... Eu quero que vocês falem do fundo do coração o que acontece lá dentro do curso, tá? Se eu te ajudei, se eu não te ajudei, como é que funciona a nossa didática, se você assistiu o curso, se eu te deixo no vácuo, ou se eu só apareço lá de vez em quando para dar assistência técnica, tá? Então eu gostaria que vocês compartilhassem aí no chat um pouquinho da experiência enquanto eu faço essa encenação aqui, tá? Vou beber um pouquinho de água e vou me levantar. A Érica é aluna, já falou oi aqui já, ó. Tem também pessoas que já foram alunas, ó. Eu fui só aluna. Tá. Agora eu vou fazer, antes de fazer a ensinação, vou pedir para vocês que quem não é aluna e quem é seguidor ou seguidora, quem já me chamou lá no direct do Instagram ou do YouTube, ou do YouTube, do Facebook, das nossas redes sociais, até do WhatsApp. Quem que me chamou te perguntando alguma coisa e eu já tirei dúvida de vocês? Me falem aí. Agora imagina só, se eu já sou assim com pessoas que não são alunas, imaginem o que eu posso fazer pelas minhas alunas, né? Ou alunos. A Laura falou, ó, eu sou aluna e sou muito bem cuidada. Pois é. Vamos lá para nossa encenação de teatro. Juro que não vai ser perda de tempo. Deixa eu só pegar o meu fio. Tá? Vou botar a cadeira para trás. Depois dessa encenação eu já vou emendar para a prática, tá? Tudo bem, Marcos? Tudo ótimo. Tá. Então vou ligar aqui o ferro de passar. Acho que eu não vou botar na temperatura, porque aí eu quero mostrar para vocês qual a temperatura eu uso, tá? Então, tem que incorporar o personagem, né? Ai. Eu nunca fiz aula de teatro. Vocês já fizeram? Essa encenação eu vi ele no Instagram, mas também ele tem no TikTok. É uma encenação real, uma história real de uma menina que trabalha com camisetas, tá bom? Eu não vou falar o nome dela, porque acho que não tem sentido falar o nome dela, né? Mas ela trabalha com camisetas e faz a personalização delas para vender, tá? Então, ela começa assim.
Fala assim: oiê, meu nome é Maria e trabalho com personalizados vendendo na Shopee. Exatamente as camisetas. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou a Maria, trabalho no CLT de segunda a sexta, das 8 às 18 e empreendo na Shopee vendendo camiseta personalizada. Vou mostrar para vocês como eu faço isso. Olha só, eu terceirizo as minhas impressões de DTF numa empresa aqui perto da minha casa e eles me entregam via motoboy. Então eu escolho as estampas na internet, monto ele e faço as impressões assim. Quando ele chega dessa forma, a primeira coisa que eu faço é fazer o recorte deles para deixar todos separados. Vou fazer os recortes aqui. Ó, tem logo que é maior, tem logo que é menor, mas eu deixo eles todos recortados porque fica melhor na minha organização. Só tomo cuidado nessa parte aqui, que é uma linha de impressão que vende com DTF e ele precisa ser recortado para ele não sair na minha camiseta. E eu vendo essas camisetas lá no Mercado Livre e dentro da Shopee. Mas eu vou contar para vocês que lá no Shopee tem sido o grande número de vendas lá, tá? E eu coloco lá também uma coisa, que eu entrego o produto em até 3 dias. Por quê? Às vezes eu tenho as camisetas aqui e às vezes eu não tenho a camiseta aqui. Então, eu prefiro fazer essa entrega em 3 dias, que a Shopee ela me deixa fazer isso. Aí depois eu vou fazer isso. E o que eu vendo na Shopee? Eu vendo camisetas. Ó, vendo camisetas. E como é que eu faço a estampa das camisetas? Depois do corte, eu coloco ele na minha base de ferro de passar. Eu deixo alinhadinho aqui. E faço a personalização com o meu ferro de passar. Vou trazer o ferro aqui. E vou colocar aqui na temperatura, não é de algodão, eu coloco na temperatura entre a lã e o algodão, que é a temperatura desse ferro aqui. Cada ferro pode ter uma temperatura um pouco diferente, tá? Esse daqui, ele é legal porque ele, quando apaga a luz, ele já chega na temperatura. Enquanto ele esquenta, eu vou colocar a estampa aqui em cima. Olha, ela fica com cores vibrantes e não precisa do fundo, diferente do transfer, tá? Então, eu vou colocar aqui em cima. Ó, já apagou, é rapidinho. Vou colocar aqui em cima, vou colocar só aqui em cima aqui. Centralizo e faço com ferro de passar. E eu uso esse teflonzinho aqui, ó. Geralmente, essas personalizações de DTF, eu costumo fazer depois do meu expediente de trabalho. Então, de manhã cedo, eu já olho quais são os pedidos que tem. Se eu não tiver a estampa, eu já coloco lá para fazer a produção do DTF. E no finalzinho da tarde, quando eu chego do trabalho, o DTF já está aqui na minha casa. E eu faço a personalização e no outro dia já estou despachando. Olha só. Ó. Eu faço isso. Aqui no ferro, como tem bastante buraquinho, eu tento usar o miolo, tá? Então, o miolo do ferro é interessante você usar. Passa. Espera esfriar. Olha só. Espera esfriar. Se você quiser balançar pro calor ele dispersar mais rápido, porque aqui também fica quente, tá? Ó, aqui ainda tá quente, ó. Se você quiser virar ele pra mesa também. Mas eu já tenho tantas vendas que a minha prensa vai chegar. Também comprei na Shopee. Ó, e tira. Vou tirar devagarinho, porque aí eu vou reforçar ainda
a estampa. Olha só. Vocês estão conseguindo enxergar, né? Aqui, a primeira vez, quando a gente faz, ele fica semi-brilhoso ou brilhoso, dependendo de qual é a máscara de transferência que você tem. Agora eu vou pegar o Teflon novamente e vou reforçar a minha estampa. Ó. Faz um pouquinho de pressão, porque o DTF precisa de tempo, pressão e temperatura para fixar, tá? Faz aqui. Já fixou. E agora eu vou colocar a minha etiquetinha, que eu gosto de colocar a minha etiquetinha aqui do lado do braço, aqui como se fosse uma logomarca. Eu mandei fazer em relevo, em filme em relevo, e ele fica bem bonitinho aqui desse lado aqui. Então, vou virar aqui o lado da manga. Aqui bem onde tem a costura, sabe? Aqui. E a minha logo é essa daqui, ó. O nome da minha loja chama Gatos. Aqui, ó. Ele é um relevo de 1 milímetro, que eu paguei baratinho na moça que faz os recortes pra mim, tá? Ela me ensinou como fazer a aplicação e fica direitinho, tá? E aqui fica uma marca aqui. Vou colocar bem ali onde tem a linha da costura, sabe? Eu só precisava de um teflon pequenininho ali, ó. Se você puder pegar pra mim. Qual é o tecido da camiseta, Beth? O pessoal perguntou? Esse tecido, eu vou pegar aqui, ó. Esse tecido chama, não sei. Tá, 95,5 de poliéster e 4,5 de elastano. Comprei na Shopee. Aqui. Aí esse daqui precisa fazer pressão, tá? Pressão mais ou menos aí uns 15 segundos, e depois eu vou dar a pressão por dentro, que como ele é grossinho, a cola tá mais perto ali do outro lado, tá? Aqui desse lado eu virei, ó, eu não tirei o liner ainda, mas eu posso tirar. E fazer com ferro aqui, ó. Para esse tipo de personalização, se for fazer, dá para fazer com ferro, mas a mini prensa seria ideal. Mas eu vou comprar também. Aqui. Eu ainda não mandei fazer as etiquetas em DTF para colocar minha marca, né, como se fosse etiqueta de composição. Mas eu também já tô vendo um fornecedor para isso, porque é o mesmo fornecedor do DTF desse aqui da estampa. Aí a camiseta, eu vou tirar aqui para mostrar para vocês mais de perto. Tirei aqui o ferro para não ficar fazendo ele, porque o meu ferro ele apita. Aqui, ó. E como é que ficou a minha estampa? Não vou colocar perto de mim, porque como eu tô com 2 microfones, ele vai ficar batendo e vai ficar fazendo chiado aí pra vocês, tá? O Marcos vai mostrar aí mais de pertinho. Bem de pertinho. O tecido é bem molinho, tá? Ele não é um poliamida, porque ele tem um pouquinho... ele tem um toque de algodão, tá? Aqui. E a estampinha em alto relevo ficou aqui. Depois desse processo, a camiseta ela já vem com o próprio saquinho, sabe? Então, eu dobro. Eu não fiz ainda as tags, mas eu vou fazer também, tá? Vou dobrar. Como se fosse camiseta de loja, sabe? Aí eu dobro. Agora, eu não sei onde coloquei o saquinho. Você me dá um saquinho ali no cantinho, que aí eu posso colocar ali, só pra ficar bonitinho. O Marcos vai me dar o saquinho. Esse daí. Só pra ter uma boa apresentação,
Ó, coloca no saquinho. É o mesmo saquinho que vem as camisetas, tá? Então, coloca aqui. E eu sempre gosto de mandar uma cartinha, um mimo, né? Às vezes eu mando uma caneta, às vezes uma xuxinha também, dependendo do que é, né? Xuxinha é aqueles elásticos de cabelo, sabe? É um negócio simplesinho, mas que faz toda a diferença para o cliente, tá? Aqui. Aí eu mando dessa forma. E aí coloco na embalagem preta, imprimo as etiquetas na impressora que eu tenho aqui e mando pra Shopee, tá? Gente, foi uma encenação, mas é uma encenação de uma pessoa real, que eu encontrei aí dentro do TikTok, dentro do Instagram. Se não ficou realista, me desculpem. Mas eu consegui mostrar pra vocês a personalização com ferro de passar. E ela terceiriza as impressões de DTF e entrega a mercadoria dela dessa forma mesmo. Entrega dentro de um pacotinho com uma cartinha e ainda ela vai fazer ainda as tags, as etiquetas, tá? Então, é uma pessoa que trabalha CLT no horário comercial. Dentro do horário comercial, ela consegue já ver as vendas que tem dentro da Shopee ou dentro do Mercado Livre. Consegue encomendar os DTFs durante o período que ela ainda está trabalhando. E quando chega em casa, ela faz as camisetas para vender e já entrega no ponto de coleta. Ou, eu acho que ela não vem fazer a coleta ainda, mas entrega no ponto de coleta lá perto do trabalho ou perto de casa, tá? Ela trabalha sozinha, começou aos poucos, mas você que está me assistindo aí já conhece o DTF, já sabe sobre as camisetas, já conhece o ferro. Então, você também pode fazer, tá? Você realmente pode fazer. Deixa aquele pensamento de lado e fala assim, vou fazer depois. Não existe vou fazer depois, esse depois nunca chega. Então, começa do jeito que dá, tá? O mais difícil é você ter cliente. E hoje, também não é tão difícil assim, porque com as plataformas online, hoje em dia a gente não precisa ter loja aberta para ter cliente. Hoje a gente precisa ter uma conta no Instagram, uma conta no TikTok e uma conta na Shopee para fazer realmente as vendas, tá? Que o Marcos está dando risada, eu também quero dar risada. Uma pessoa fala assim, nossa, ótima atriz, eu acreditei. Não, mas é uma história real, gente. É uma história... Sua interpretação. Gente, eu não trabalho CLT, vocês sabem disso, né? Assim, pra ser sincera, eu tenho carteira de trabalho, mas a única inscrição que tem lá naquela carteira de trabalho é quando eu fui estagiária da área civil. Eu acho que foi 1 ano e meio, 2 anos. Só isso que eu tenho. Eu não sei se é a realidade de vocês, mas assim, eu não tive carteira assinada. Hoje em dia muita gente trabalha assim sem CLT, né? Você pode ser CLT, você pode ser PJ, você pode empreender igual essa menina faz. Você pode ser o que você quiser, basta começar. Se você não der o primeiro passo, ninguém vai dar por você, ninguém vai te dar mastigado as coisas. Você precisa conhecer a técnica certa, conhecer as pessoas certas, ou assim, o Instagram me entregou você, a Elizabeth lá. Toda hora você via a Elizabeth lá no Instagram e você resolveu seguir. Pois é, se eu apareci para você, quer dizer que tá na hora de começar, né? Dá para começar com camiseta, tem loja na Shopee, navega pela Shopee, gente. Tem loja na Shopee vendendo só eco bag, tem loja que vende só boné, tem loja que vende só caneca. Tem gente que faz saquinhos e sacolas personalizadas, tem gente que vende necessaire, tem gente que vende só caixa de MDF. Então, existe público para tudo. Então, você não pode atirar para todos os lados. Começa com um produto só, com um nicho só, acredita nele, né? Antes faz uma pesquisa de mercado, vê quantas vendas tem aquele anúncio. É interessante fazer essa pesquisa e vamos embora começar, tá? Essa foi a nossa última live dessa semana, quinta-feira, né?
Semana que vem a gente tem a semana da personalização, onde eu vou falar de forma mais profunda sobre essa técnica que existe e você pode agregar de forma simples. Começa aos poucos, não precisa abraçar o mundo toda vez, né? De uma vez só. Começa aos poucos. E semana que vem a gente tem as lives dia 29, 30, 31. Se você escrever VIP, eu vou te mandar o link lá do grupo do WhatsApp. E quem ficar até o final lá no grupo, eu vou mandar uma amostra de DTF e esse chaveiro aqui também, que eu falei para vocês, tá? Então, fica lá, acompanha lá. Quem tiver oportunidade vai se tornar aluna. Alunas, estão aí, alunas? O pessoal compartilhou com vocês como foi a experiência. Eu não estou enxergando, porque o Marcos que está vendo aí. Eu só estou olhando para 3 bolinhas aqui do celular e eu estou interagindo com 2 celulares. Então, espero que tenham tido boas aulas, bons insights aqui nessas 3 lives que eu compartilhei com vocês. Essas lives vão ficar gravadas até domingo da semana que vem. Depois a gente tira do ar. Dúvidas, sugestões, ou fala assim, não, Beth, não faz mais ensinação que ficou terrível. Também aceito. Então, vocês continuem acompanhando nossas lives e semana que vem, terça-feira, às 19 horas, a gente vai estar aqui falando sobre o universo da personalização. O Marcos quer falar alguma coisa, ele levantou a mão assim. O pessoal perguntou se tem loja na Shopee, se tem loja no Mercado Livre, essas coisas. Aonde tem loja da Pentecola? A Pentecola, ela tem site próprio, mas eu sei que hoje tem mais a comodidade de vocês comprarem dentro dos marketplaces, porque a gente ganha moedinha, né? Eu ganho bastante moedinha na Shopee. A gente tem os links ficam nas bolinhas lá do Instagram. Mas se você quiser receber, me chama no direct que eu te mando os links da loja. Tem na Amazon, tem na Magalu, tem na Shopee, no Mercado Livre, tem no nosso site e a gente também faz para as pessoas que realmente têm dificuldade de comprar pela internet, a gente faz aqui via WhatsApp com os meninos, tá? Então a gente tem todas essas plataformas. Tem muita gente que compra na Shopee com frete grátis, tem gente que faz o review, as resenhas dos produtos e acaba ganhando muitas moedinhas. E tem muita gente que me pergunta, Beth, lá na Shopee tá mais barato. Eu falei assim, gente, eu não consigo dar os cupons que a Shopee dá, né? Então fica difícil de a gente competir. Então vocês podem ver que a Shopee virou um braço muito forte no lado de vendas. Então você não pode perder essa oportunidade. Agora vem o TikTok. Vocês já viram? A gente já tem também a loja dentro do TikTok. Quem segue a gente lá no TikTok? Eu posso falar para vocês que o TikTok lá da Pentecola, eu não consigo postar igual o Instagram, tá? É uma falha minha, mas são muitas redes sociais. Eu sou sozinha aqui fazendo tudo isso. Não consigo. Talvez lá para frente a gente consiga uma pessoa para as mídias sociais, mas você precisa entrar dentro das mídias sociais para poder fazer venda, né? E um bom review, um bom comentário, uma boa mensagem, mostra os seus produtos com detalhe, isso faz toda a diferença. Eu e Marcos, a gente estava conversando agora há pouco, antes de começar a live, aí ele falou uma coisa interessante. Fala assim, Beth, eu só compro quando tem uma boa descrição ou um bom comentário de uma pessoa que já comprou desse produto. Se não tiver, eu não compro. Olha que legal. Eu também, quando eu compro algum produto, eu costumo olhar também as mensagenzinhas, né? Então eu olho e eu acho interessante compartilhar. E é a mesma coisa que acontece com o curso. Por isso que eu pedi para as nossas alunas comentarem aí embaixo, porque melhor que elas não existem para falar sobre o curso que eu tenho, da assistência que eu tenho. Eu acho que o curso online devia mudar um pouquinho a visão, né? A gente tem a mentoria, né, que é uma mentoria mais direcionada para a pessoa, mas o curso online, eu acho que o professor podia estar mais presente com os alunos ali no dia a dia para poder tirar todas as dúvidas. Eu sei que o dia é corrido, o meu dia é corrido, o seu dia é corrido,
Então a gente poderia se ajudar mutuamente aí nesse mercado aí de cursos, tá? Mais algum recado, Marcos? Uma última pergunta. Uma pergunta. Eu achei interessante, porque falaram nos dois canais. Sim. Nossos dois celulares estão aqui na A gente tá fazendo live em 2 celulares. Isso. 2 canais. Olha só que legal, perguntaram sobre a almofadinha. Almofadinha. Já vieram umas 4 perguntas dessa e eu não consegui fazer antes. Então vamos falar sobre ela agora, acho que é legal mostrar. Olha só. Agora que eu vi. Me dá aquela outra almofadinha ali. Uhum. É que eu tava procurando ela e não tinha achado. Eu vou falar sobre a almofadinha. Você não precisa ter essa almofadinha. Você pode ter essa almofadinha aqui, ó. Essa daqui é aquela tábua de passar que você tem em casa. Não precisa ter essa daqui. Eu só peguei essa porque eu não tinha achado essa, mas agora eu achei, tá? Você pode usar a tábua, você vai usar essa almofadinha, mas não faz a aplicação do DTF numa mesa seca, que aí o ferro de passar ele não consegue amortecer nas tramas do tecido, tá? Se você não tiver esses dois, junta várias toalhas, né? E põe lá pra fazer. Igual você faz pra passar roupa, sabe? Aí se você não tiver isso daqui e você tiver aquela borracha ali, você pega pra mim a borracha. Essa borracha aqui é a borracha da prensa. Eu acho mais difícil vocês terem do que isso daqui, ó. Esse aqui é a borracha. Tá? Então, você pode ter a borracha mais perto. Você pode ter essa borracha também. E deixa eu só abrir um adendo aqui. Se a sua prensa que você quer comprar não tiver aquela borracha ali, é melhor ter. Porque ela ajuda muito na hora de fazer a personalização, principalmente quem trabalha com chinelo, azulejo, coisas mais duras, tá? Então aquela borracha ali é ótima. Se você quiser só comprar borracha, ela custa uns R$300. Então se você acha que economizou 300, 500 reais numa prensa e não tem a borracha, fique sabendo que você vai precisar da borracha e do Teflon, tá bom? É isso por hoje. Vejo vocês semana que vem, na Semana da Personalização, dia 29, às 19 horas, aqui no Instagram e lá no YouTube. Muito obrigada por esses 3 dias. Desculpa alguma coisa e vejo vocês semana que vem. Muito obrigada. Tchau, tchau.